chique, estamos aí agora com Thunder Delu aí de São José dos Campos. Boa tarde, meu querido, boa noite, né, pra quem for assistir mais tarde aí esse vídeo. Tudo certo, Thunder? Tudo certo, William? Beleza aí? Muito calor aí? Poxa, cara, aqui em Guará tá muito quente. Aí, Tá boa noite ao muito. pessoal que está ouvindo aí, que está vendo a gente na live aí, Aham. né? É, com certeza, mas é isso aí. Agora a gente tá fazendo aqui uma gravação em off, galera, porque o Thunder mora muito longe aqui de Guaratinguetá, então assim, ficou um pouquinho complicada essa locomoção. Então, assim, como a gente, né, não fica visando muito a gente ir também, ou a pessoa vir, a gente acabou vai fazendo esse vídeo em off, essa live. Quem quiser comentar aí embaixo, depois fica à vontade para fazer um comentário aqui, tá? No vídeo após, ele vai respondendo também as perguntas depois que a galera for comentando. E é isso aí. Então a gente vai falar hoje sobre a trajetória de vida do Thunder, vai estar conhecendo ele um pouco e sobre esse livro dele aí que ele vai lançar aí futuramente, né? Uma das obras dele aí, eu acredito que ele já tem outros livros lançados. E ele vai comentar também da vida dele como artista, né? Aí de uma banda de punk rock aí, muito interessante. A gente estava conversando horas atrás e foi muito bacana esse contato, né, que a gente está tendo com ele, o Educando o Cérebro está tendo com ele. Eu também queria agradecer aqui a Renice Ordini e a Júnia Botello também, que me indicaram o Thunder, que senão eu não teria chegado até ele, graças que eu consegui chegar. E toda a galera aí que tá acompanhando a gente, que tem acompanhado a vida do Thunder, né? Os trabalhos dele, as obras dele. E essa galera aí elogia bastante teu trabalho, Thunder. Você é muito bem-vindo ao Não, Educando o eu, Cérebro e muito bem-vindo também nesse vale histórico, nesse vale cultural que nós temos aí. Muito obrigado pela sua disposição conosco. beleza, valeu. Eu queria agradecer a Renice Ordini e a Júnia Botelho também. Eu estudei com o irmão dela, com o Joaquim. O Joaquim deu aula para mim, Joaquim Maria Botelho. Sim. Queria agradecer a disponibilidade delas de falarem para você, né? De me indicarem. Ah, sim, eu acredito que elas também vão ficar muito agradecidas por estarem ouvindo isso aqui mais tarde ou agora, né? Ah, bacana. Legal. Então, Thunder, por favor, se apresente a galera aí que tá assistindo a gente, a galera que vai assistir. Fala um pouquinho sobre você, sobre a sua formação, um pouco da sua trajetória de vida como artista e como escritor, por favor. Beleza. Meu nome é Josemar, mas o pessoal me chama de Thunder desde a época da faculdade. Eu tinha um cavanhaque maior do que esse, e era um pouco parecido, era mais magro, parecido com o Thunderbird da MTV. Tinha cabelo, né? E tinha essa aparência física mais parecida com o Thunderbird da MTV. Eu tenho 48 anos, eu morava em Monteiro Lobato na década de 70. E Monteiro Lobato era uma cidade minúscula. Até hoje ela é uma cidade pequena, né? Dá um abraço pro pessoal de Monteiro que me acompanha aí, né? Nas redes sociais, e até pessoalmente, né? E como não tinha muita coisa para fazer, eu com 7, 8 anos de idade, eu comecei a fazer umas histórias em quadrinhos, com super-heróis, né? Que era o que eu mais via naquele momento, em desenhos animados, revistas em quadrinhos, né? E eu comecei a fazer umas histórias com heróis. Essa história aqui, ó, vou tentar mostrar para vocês. Essa história Levanta mais um pouquinho. Isso, legal. Batman e Robin contra um monstro de lama. Eu tenho essas histórias até hoje, tá? Caramba, que legal, cara. Essa aqui, cara, vai fazer 40 anos, dia 28 de outubro de, desse ano. Vai fazer 40 anos, Olha tá? só que bacana. E assim, tem toda uma história dentro, não é só a capa, tá vendo? Os helicópteros, monstro de lama, pega o Batman e tal. Aham. Essa é apenas uma delas, né? Eu tenho esse calhamaço aqui de historinha, ó. Nossa senhora! Todas na faixa de 40 anos. Monstro de Lama, Godzilla, não, esse é o robô gigante, né? Os Trapalhões, que eu via muito na época, o Incrível Hulk, e assim vai, tá? Tem muitas historinhas que eu fazia. Isso aqui é o meu tesouro, cara. Eu guardo isso aqui, né? Há muito tempo. Inclusive, nem foi minha mãe que pediu para guardar. Eu né?
com o tempo fui guardando e tenho o maior xodó com isso aqui. Inclusive, quando eu levo em escolas, eu peço até para a criançada não ficar manipulando muito. Porque o papai já está meio velho, né? Dá para perceber aí, tá? Legal. Tem um detalhe bacana dessas historinhas, que comecei a escrever a pintar com lápis de cor, né? Quando eu ganhei uma caixa de canetinha, eu colocava na frente, assim, nova pintura, né? Eu tinha esse tipo de situação, tá? Aqui, ó, Pantera Negra, que o pessoal conhece agora do filme. Eu já fazia uma historinha do Pantera Negra em 1980, 81. Caramba, que legal. Entendeu? Pantera Negra, o Mistério da Caverna, tá? Aí essa aqui já foi com canetinha, uma coisa mais caprichada. Ah, tá. Você deu uma caprichada aí, pô. Esse eu considero o começo da minha trajetória artística, né? Que você está com 7, 8, 9 anos, né? Você senta para fazer. E eu lembro que eu demorava o dia inteiro para fazer uma das historinhas, né? Sentava lá na mesa da minha mãe, que, né, aliás, nem era uma mesa, era uma máquina Singer, daquela de pedal grande, você colocava uma banquetinha e ficava desenhando ali o dia inteiro. Sim. Rolava a história, né? Meu pai me trazia os papéis velhos do posto de saúde onde ele trabalhava, eu fazia as historinhas, tá? E eu cresci com esse negócio de fantasia, de ficção, sempre gostei muito de monstros, de heróis, tá? Eu gostava mais dos monstros do que dos heróis, sempre gostei, né? Tanto é que eu nunca inventei um herói, eu sempre inventava os monstros. Era Batman e Robin contra o Homem de Lama, Pantera Negra contra o monstro não sei da onde, de Marte, eu inventava os monstros, tá? Aí, o que aconteceu? Com 15, 16 anos, eu me mudei para São José dos Campos, né? Porque Monteiro, para quem tem a cidade, não tem muito o que fazer, não tem muito emprego, né? Aí já fiz Senai, fiz ETEP, sempre ligado à área de elétrica. Passou um tempo, eu vi que elétrica e eletrônica não era muito a minha praia. Eu prestei vestibular para publicidade e propaganda na Unital, né? Aí, com 22 anos de idade, eu entrei na Unital, né? Publicidade e propaganda. Queria mandar um abraço para todo mundo, todo o pessoal da Unital, pessoal bacana que eu conheci. O pessoal mais legal que eu conheci na minha vida foi na faculdade de Taubaté, tá? Conheci o pessoal, comecei a me envolver com bandas, tá? Existia uma banda chamada Plebiscito, que depois virou Daisy Down, né? Uma banda daqui de São José. Eles estudavam na Unital, e eu estudava com a irmã deles, a Fabiane, né? Aí o que acontece? Eu comecei a me envolver com eles, participar de shows e tal, e eu acabei montando minha primeira banda, que era o Máquina Peluda, né? O pessoal até assustava com o nome, Máquina Peluda, né? Eu lembro uma matéria da Vanguarda, cara, quando a gente lançou o CD em 96, a repórter deu até uma engasgadinha, assim, estamos aqui com a banda Máquina Peluda, deu um miguezinho assim, para não ficar tão explícita a palavra peluda, né? Na verdade, era uma sigla, né? Era P.E.L.1.D.A, Projeto Existencial de Libertação dos Ultrajados e Defesa dos Alterados. Essa era a sigla. Nossa Senhora. Mas assim, tudo na base da brincadeira, gente, né? Era mais na base da amizade, nem era na brincadeira, porque a gente sempre foi até profissional no sentido, né? De gravar direitinho, de fazer um som bacana, né? De bolar letras bacanas, a gente tinha esse tipo de preocupação. Sim. Quando foi em 96, a gente lançou esse primeiro CD. Levanta mais um pouco. Aí, o que tá escrito aí? Máquina Peluda. Isso, tem um texto aí, né? Uhum. Esse texto é assim, ó: das misteriosas regiões do infinito, um gigantesco corpo astral se lança sobre a Terra para aterrorizar e selar o destino da humanidade despreparada. Caramba, bicho. Você vê que tem um polvo enrolado no Cristo Redentor quebrado. Sim, dá pra ver um pouquinho aí. Né? É um lance meio social já, né? Já tinha esse negócio de crítica social, né? Que sempre foi uma tônica também do meu trabalho. Uhum. Tem músicas, por exemplo, São José dos Campos de Concentração, falava sobre fábricas, tá? Sim. E assim sai. Várias músicas, tem 15 músicas de minha autoria. Eu comecei a escrever letras de músicas para essa banda, tá? Uhum. No ano 2000, a gente lançou esse CD.
E a gente Joga ele pro lado direito aí, porque não deu pra ver direito. Coloca pro lado direito, lado direito. tá com o reflexo da janela, né? Tá com reflexo um pouquinho. Ah, tem um olho aí, né? Isso, tem um olho todo. Cara, tá com muito reflexo mesmo. É Tá, que ele tá com plástico, é por isso que tá com reflexo. Ele tá aham. dentro, entendeu? É um olho todo remendado. Esse é o disco do Máquina. Uhum. A gente tirou o Peluda porque as pessoas confundiam as coisas. Pensavam que fosse só uma banda de piadinha, entendeu? Pensavam que fosse tipo Mamonas Assassinas. Sim. Não era muito a nossa praia. A gente gostava de tocar punk rock, né? Uma coisa mais agressiva, assim, mais até de crítica social. A gente tirou o Peluda, ficou só o Máquina, tá? Na capa do CD tem uma citação do 1984, do George Orwell, tá? Eu sempre fui muito ligado em literatura, né? Também fiz todas as letras. São mais 16 músicas nesse CD, né? Uhum. Crítica social, né? Esse CD, na verdade, ele é uma porrada. Ele tem muita crítica social, tá? Fazendo aviões, eu faço um paralelo aí entre fazer avião de droga e fazer avião fisicamente, um avião numa fábrica. Sim. Tá? E assim vai, tem várias músicas aqui, e acho que quem quiser. Aliás, cara, se você quiser sortear um CD desses daqui com o pessoal depois, né? Você pega comigo depois, você pode sortear esse CD do Máquina Peluda, tá? Tá ok. Normalmente os sons do punk rock, eles são bem, tipo, críticas sociais, né? O punk, ele surgiu disso, não foi? Sim, na verdade, cara, o punk de Londres, Uhum. foi onde surgiu a moda punk, na verdade, foi em Londres, Sim. né? Que o Malcolm McLaren, a Vivienne Westwood, que era uma estilista, eles se uniram para montar uma coisa meio transgressora e acabaram montando o Sex Pistols, que é uma banda que estão lá. Só que o que eu acho bacana é que a galera de São Paulo, né? Eles assimilaram isso de longe através de revistas. Então eles achavam que aquilo era uma coisa do próprio sistema, de ir contra o sistema, né? Eles começaram a fazer dos próprios modos. Pessoas da periferia começaram a colocar alfinetes na roupa, começaram a raspar a cabeça, deixar moicano e assim. Eles criaram um movimento muito, na minha opinião, muito mais autêntico até do que o de Londres. Tá? Sempre com críticas sociais, sempre combatendo o sistema, né? Entendi. E até tem as bandas que foram referências da gente aí, Inocentes, Garotos Podres, Cólera. A gente tocou várias vezes com o Cólera, até o saudoso Redson, o rapaz que faleceu, o vocalista do Cólera, né? E, cara, a gente tocou com bandas internacionais também, GBH, que é uma banda da Inglaterra, Toy Dolls. A gente abriu show de várias bandas aí, entre 94 e 2010, que foi a que eu toquei, tá? Mas voltando ao punk, essa galera, cara, eles fizeram muita diferença no Brasil, inclusive eles influenciaram muito o rock dos anos 80, né? O pessoal de São Paulo, principalmente, que foi o punk mais autêntico, na minha opinião, né? Teve o punk de Brasília também, que gerou Plebe Rude, gerou até o Legião Urbana, veio do Aborto Elétrico, né? Existe toda essa geração aí que veio do punk. E o punk, cara, desculpa, ele influenciou muita gente porque ele é muito fácil de tocar, né? Na década de 70 tinha muita banda progressiva, né? Yes, Jethro Tull, tudo muito com músicas de 5, 10, 15 minutos. Aí chegou o punk com músicas de 2 minutos, 3, com 3 acordes. Aí a molecada olhava aquilo e falava, puta, eu vou montar minha banda também, né? Até o Johnny Ramone, que é da minha banda preferida, que são os Ramones, eu cheguei a ver 3 shows deles ao vivo, e para mim foi uma experiência assim, muito bacana, tá? Ele falava que o maior legado dos Ramones foi chegar nas cidades e ver eles viam os moleques assim, chegarem para eles e falarem assim, vou montar uma banda, porque eu gostei muito do som e vi que é fácil de tocar. Eles influenciaram muita gente por causa disso, né? Inclusive, falando em punk, você pega o tributo aos Ramones, é o tributo que tem mais bandas famosas, né? Tem Kiss, tem U2, tem Red Hot Chili Peppers, tem Green Day, tem Offspring, cara, é a banda
que tem mais fãs famosos, assim, são os Ramones, por ter influenciado muita gente aí, tá? Isso para mim é o mais bacana do punk, é você escrever, né? Você escrever sem se preocupar muito com estética. Você tem a sua estética, mas própria, né? Não é copiando ninguém, você faz o seu som, né? Isso é muito bacana, dá muita voz à periferia principalmente, tá? E influenciado por essas bandas, o Máquina acabou, né? A gente chegou ao fim com essa banda, o Máquina. Tinha uma banda em São José chamava Mary Help. E eles também ficaram sem vocalista, tal, ficaram meio sem rumo. A gente juntou as duas bandas, montamos o Reatores. Vou tentar mostrar para vocês. Oh, legal. Mais um dia, mais uma guerra. Uou, legal. Mais um dia, mais uma guerra, né? No duplo sentido, da guerra em si e da guerra do dia a dia, né? Você acordar cedo, você ir para a batalha, né? Também um CD punk. E esse CD já foi lançado por um selo de São Paulo chamado Ataque Frontal. Não sei se dá para ver aqui. Dá para ver, sim. Tá? Dá. E o selo Ataque Frontal foi o selo que lançou as principais bandas de São Paulo da época, final dos anos 70 e começo dos anos 80. Inocentes, Garotos Podres, Cólera, né? Por isso que pra gente foi uma honra ter lançado pelo Ataque Frontal esse CD, tá? A gente tocou muito pelo Vale do Paraíba durante 16 anos. Quem curtiu o punk rock na época, assim, vai lembrar da gente tocando, tá? Uhum. Principalmente na Poço Skate Bar em Caçapava. Tinha um bar chamado Poço Skate Bar, que a gente sempre tocava lá. Tá? Sempre abrindo show de muita banda bacana, né? Aí a gente continuou a carreira, não sei se eu estou indo muito, né, enrolando muito aí no punk, mas é que é a minha trajetória, entendeu? Se você tiver alguma pergunta aí, né, se alguém, né, quiser depois me mandar um e-mail também, ou até pelo próprio Facebook, quiser perguntar alguma coisa, entrar em contato, né? Sim. Em 2006, a gente lançou esse segundo CD, também está no plástico, não sei se vai dar para você ver. Monstros, Homens Loucos e Objetos. Objetos voadores. Oh, legal. Esse negócio de disco voador sempre esteve comigo também, entendeu? Psicologia e tal. Sempre teve lá de disco voador, né? Até o pessoal que tocava comigo também gostava do assunto. Tá? Até a capinha de trás aí com a gente, fazendo pose de punk aí, né? Aquela pose de menino mal, né? Viaduto aí e tal. Legal. Né? E também, cara, sempre mantendo aí as críticas sociais, né? Tem até músicas pacifistas, tem vários tipos de letras aqui, tá? São 13 músicas, somando os CDs, aí, as letras dos 4 CDs, totaliza aí mais ou menos umas 60 letras que eu escrevi. Nossa. Tá? E o que eu gostava mais da banda era de escrever letra de música, porque assim, a gente fazia melodia, a melodia ficava na minha cabeça até surgir uma letra. E quando eu achava que a letra... Eu só divulgava a letra quando achava que estava boa. Senão eu escondia, né? Ninguém viu, porque puta que porcaria. Porque assim, a gente tem que ter um certo senso crítico. Se você escrever na emoção, beleza. Você está lá empolgado com o seu violão escrevendo a letra. Você tem que deixar ela repousar durante uns 3 dias. Depois você vai ler de novo, tem dia que você acha uma porcaria. Né? Você fala assim, putz, ainda bem que ninguém viu. Amassa o papel e joga fora. Cara, isso aí vale para tudo. Vale para literatura, vale para tudo. A emoção, ela atrapalha um pouco o raciocínio. Você pensa que está muito bom, você se empolga, 2 dias depois fala, nossa, ainda bem que ninguém viu isso. Né? Só que isso tem um limite também. O limite de você não ser tão autocrítico, senão você não lança nada. Tem que dar a cara a tapa. Um dia você vai ter que entregar a letra da música lá para a banda gravar. Um dia você vai ter que chegar seu conto de terror, alguma coisa, e divulgar. Senão, para que você vai escrever? Para que você vai se manifestar? Né? Perca de tempo, né? Oi? Aí vai ser uma perca de tempo, né? Se você não mostrar isso para ninguém, talvez seja uma perca de tempo. Exatamente. Fica guardado, você vai guardar para você, né? Não faz sentido. Não. Eu acho que toda pessoa que mexe com artes, ela quer se manifestar, né? Ela quer que as pessoas ouçam suas músicas, leiam seus livros, vejam seus quadros. Isso é uma coisa típica do artista. A pessoa quer. E às vezes, cara, a maioria das pessoas, nossa, mas
fala de negócio de ser famoso ou não. Cara, isso aí, as pessoas que escrevem, que pintam, sabem que não é por aí. Só quer mostrar o seu trabalho, entendeu? Se por acaso você ficar famoso, é resultado do seu trabalho, né? Você não deve também ficar só atrás disso, né? Só atrás desse negócio. Quero ficar famoso, vou escrever um livro. Não é assim, mas não é mesmo, nem com música, nem com nada, tá? Mas voltando ao raciocínio, eu lancei os 4 CDs, né? Eu considero esse material que eu estou mostrando para você o meu currículo, né? Porque veio lá de cedo. Eu só liguei os pontinhos agora, com 47 anos, entendeu? Das histórias em quadrinhos na infância, passando para os CDs, chegando nos livros. Sim. Tá? Em 2016, final de 2016, eu fiquei desempregado, né? Aí, no começo de 2017, estava sem nada para fazer, eu falei, eu vou escrever um livro, né? Aí você pensa, cara, você abre o Word em branco, eu lembro que eu abri e coloquei os nomes. Já coloquei com o nome que ficou até hoje. Eu já tinha noção da história. Pirâmides Revolucionárias, né? Eu separei por capítulos a história que eu tinha na cabeça e eu escrevia um capítulo por dia, cara. Cada capítulo dava tipo 6, 7 páginas do Word. Só que eu escrevia em A4. E um livro, normalmente, é desse tamanho assim, é A5. Né? Quando eu terminei de escrever, deu 331 páginas em A4. Nossa. Ou seja, o dobro em A5. Depois que eu pensei, falei, nossa, cara, muito longo isso. Só que ele saiu naturalmente com esse tamanho, entendeu? Depois eu fui revisando, cortei umas partes que eu achei meio desnecessárias, né? Claro, a revisão, cara, é o mais importante da escrita. Sim. Tem que sentar, escrever e reescrever, ler de novo, porque, cara, você viaja. Literalmente, cara. Eu lembro que eu sentava aqui das 4 da tarde às 9 da noite. Escrevi. No outro dia eu relia, ia adaptando, né? Aí foi até o final. No último capítulo, cara, eu lembro que eu sentei aqui umas 5 da tarde, falei, vou escrever o último capítulo hoje. Cara, eu fiquei 3 meses e meio escrevendo todos os dias. 3 meses e meio. Aí sentei, comecei a escrever. Cara, quando eu terminei, falei, vou terminar ele hoje. Só que o capítulo, ao invés de dar 6, 7 páginas, deu umas 17, cara. Nossa! Cara, eu saí daqui umas 2 horas da manhã, mas saí zonzo. Eu tomei um banho e não conseguia dormir. Cara, a hora que eu escrevi fim, assim, né, na história, imagina, aquele monte de páginas, escrevi um fim, assim, cara, foi uma coisa muito... Ao mesmo tempo que deu satisfação, foi muito estranho, assim, terminar, né? Mas eu fiquei muito cansado, não conseguia dormir, acho que a ansiedade de terminar, tal, é o final do livro, né, cara? Então, você tem que fechar todas as pontas que você deixou no começo, no meio, não pode esquecer de nada. Isso, o trabalho mental é grande. Né? Beleza, terminei esse livro, comecei a revisar. Enquanto eu estava revisando, eu escrevi um conto de terror, né? Escrevi, coloquei numa página chamada Resgatando São José dos Campos. A história se passa aqui no cemitério do centro. O túmulo... Como é o nome do conto? Caramba, fugiu a lembrança do nome, cara. O Túmulo dos Azulejos Azuis. Estou confundindo com outro conto meu. Mas é o Túmulo dos Azulejos Azuis. Uma história de fantasmas tal, que se passa aqui no cemitério do centro. Aí eu postei, com a ajuda de um amigo, o Edu Santos, do site Resgatando São José dos Campos. Então, um abraço para o Edu. Ele postou, cara, milhares de comentários. Nossa, gostei. Aí eu comecei a me empolgar. Escrevi esse conto, escrevi mais um, fui escrevendo e postando lá. Quando eu juntei 10 contos, eu lancei esse livro. Não sei se está dando para ver também, porque está com plástico. Além do Vale do Terror e da Imaginação. Isso. Legal. Eu fiz toda a parte da capa, com fotos minhas, tal, a diagramação, e lancei pelo Clube de Autores. Tá? Você já ouviu falar no Clube de Autores?
Ainda não. O clube de autores é assim, você pega, você vai fazer uma propaganda deles, Pode e fazer, não tem problema cara, não. me ajudou muito isso aqui. Para quem é Uhum. independente, é assim, se você for numa gráfica, eles vão falar para você, ó, faz 500 cópias, né? Ah, faz 1.000 cópias. Na 1.000 cópias fica mais barato, aí você fica naquela, né? Pô, cara, para quem está começando, 500 cópias é muita coisa. Opa. Você não vende 500 livros, tá? O que eu fiz? Eu entrei nesse site, chama clubedeautores.com.br. Lá, você faz a parte gráfica toda, você manda o miolo do livro, eles vão imprimir do jeito que você quiser, Sim. tá? Sai do jeito que você quiser. Você escolhe a parte de trás, essa parte laranja, as letras eu escolhi, tá? Aí você pode imprimir por quantidade. Eu pedi uma cópia, só para ver como é que tinha ficado. Eles me mandaram pelo correio a cópia. Paguei R$ 30, Sim. tá? Aí quando chegou, eu vi que ficou legal, eu mandei imprimir mais 100. Aí já caiu o preço. Eu fiz um lançamento aqui no estúdio Ocos Pocos de São José, né, no Toninho Ribeiro, um amigo meu, que era o vocalista da banda Daisy Down, que eu falei para você no começo da conversa. Uhum. Cara, só no lançamento eu vendi 73 livros, entendeu? Foi muito bacana o lançamento, e aquilo começou a me empolgar, cara. Comecei a correr atrás de eventos literários, e comecei a receber convites para rádios, para eventos, sempre falando de histórias de fantasmas, entendeu? E as histórias, assim, eu escrevi esses livros, são 5 histórias de terror e 5 de ficção, tá? Dividido em 2 partes, além do Vale do Terror e além do Vale da Imaginação. Sim. Tá? Cara, e esse livro, ele me surpreendeu muito, na verdade, porque a gente não tem noção de como é que é a receptividade das pessoas com relação ao livro. Uhum. Mas, assim, para mim foi excelente. Me abriu muitas portas, eu comecei a participar de eventos, fui para Cruzeiro, fui para Monteiro Lobato, fui para Oxe. Sapucaí, sempre Nossa. nas feiras literárias, vendendo livro e fazendo pequenas conversas, palestras. Conversei no Shopping Taubaté com o pessoal, com a Sônia Gabriel, falando sobre terror, ela também escreveu um livro sobre lendas da região, tá? Uhum. E começou a surgir esse tipo de convite, naturalmente, tá? Sei. Aí, o que acontece? O ano passado foi inteirinho baseado nesse livro, né? Todas as histórias aí ambientadas em São José dos Campos, Monteiro Lobato, na região daqui do Vale. Sim. E assim, não tem histórias já manjadas, sabe? O corpo seco, não sei de onde. Cara, isso aí, toda cidade tem um corpo seco. Lobisomem de Tremembé. Pô, tem lobisomem em tudo quanto é lugar. O Homem do Saco. Hã? Eu lembro daquela historinha do Homem do Saco que os nossos pais São lendas contavam pra urbanas. gente. Isso, são lendas urbanas, são legais também de você registrar, né, nos Sim. livros. Mas, assim, elas acabam caindo numa vala comum. Uhum. Todas são as mesmas histórias, Sim. né? Até as pessoas me perguntam, mas a sua história como é que é? Fala de boitatá, fala de mula sem cabeça? Não, são histórias basicamente de fantasmas, né? Espíritos, sobrenatural principalmente, Uhum. tá? Então é isso, eu continuei escrevendo contos de terror, ao mesmo tempo que eu comecei a revisar o livro. E agora o livro está pronto, né? Até vou divulgar aqui em primeira mão Opa. quem fez o prefácio do livro, porque eu não divulguei isso na internet, né? Sim. Eu fiz o convite para o Clemente Nascimento. Por quê? O Clemente Nascimento é um dos pioneiros do punk no Brasil. Ele é da banda Inocentes e Plebe Rude. Toca hoje no Plebe Rude, né? E no Inocentes. Entrei em contato com ele, porque ele tem tudo a ver com a história do livro. O romance, esse que eu vou lançar, acho que uns 2 meses no máximo eu já estou lançando. Uhum. É um romance que fala de uma banda punk, né? É um casal que toca numa banda punk em Monteiro Lobato em 1986. Caramba. Eles têm um mistério para resolver naquela época. E, cara, tem hippie, tem punk, tem disco voador, tem de tudo no livro, assim, no romance. Tá? Então, eles saem a pé de Monteiro para resolver um problema ufológico. Eles vão até São Tomé das Letras.
eles percorrem todo o sul de Minas para resolver o mistério ufológico, tá? Sim. Tem um final lá em São Tomé das Letras, né, que é uma cidade que eu gosto muito também, tá? É uma fantasia, mas com muita coisa da minha vivência. Muita coisa do punk rock, muita influência do cinema, muita influência de literatura, né? Tudo tem muito a ver com a minha cara, assim, porque quando você vai escrever um primeiro romance, no meu caso, eu não quis sair do que eu sabia, entendeu? Sim. Psicologia, que é uma coisa que sempre me interessou, apesar de eu nunca ter sido ufólogo, né? Eu sou mais ligado na parte mística das coisas, Sim. tá? Eu gosto mais de como as pessoas lidam com os discos voadores, né? Gosto como o cinema lida com isso, como o pessoal simples da roça lida com isso, tá? E é isso, cara. Agora eu tô nessa aí. Né? A história do livro se passa toda em Monteiro Lobato, São Tomé das Letras, sul de Minas. Pretendo lançar agora, daqui a um mês e pouco, né? Essa é um pouco da minha vida aí, cara. Tem bastante coisa, hein? Cara, eu começo a falar, bicho, não é assim. Quando você começa a receber convites para eventos, assim, você começa a falar, e você acaba meio que você já sabe mais ou menos o que você vai comentar. Sim, Às vezes exatamente. acaba saindo uma coisa meio longa, assim, por causa disso, Ah, né? mas é normal, tem que ser, tem que ser. Sim. Menos que isso não dá. Ah, sim, lógico, lógico. Menos que isso não tem como. Pô, mas que bacana a sua história, ô Thunder. Cara, banda, livro. É uma Cara, que história doideira, meio hein? diferente, né? Oi? É uma história um pouco diferente das comuns aí, né? Assim, já encontrei com pessoas que tinham histórias até bem mais diferentes. Tipo assim, era de uma área, depois entrou em outra, depois da segunda área entrou numa outra que não tinha nada a ver. Aí eu Cara, falava isso, assim, gente. cara, eu não esqueço de uma coisa, cara. É É, assim, a vida dá uns toques pra gente, né? sim, sim. Quando eu tinha 19, 20, 21 anos, eu não sabia que faculdade que eu faria. Aham. Eu trabalhava, eu consertava caixa eletrônico, trabalhava na Itautec. Caramba. É, monitor de terminal de caixa, essas coisas, caixa eletrônico, trocava dispensador de notas, trocava leitora de cartão magnético, eletrônico, Nossa. né? Trabalhava com isso aí. Só que, cara, eletrônica nunca foi muito meu forte. Eu gostava, mas aquele negócio, profissionalmente ela me satisfazia, mas pessoalmente não, né? E eu tava uma vez, eu fui com o motorista da Itautec, o Amauri. Nunca mais eu vi esse cara. Ele era um gordinho assim, ele falou para mim assim: Josemar, você vai fazer faculdade? Josemar é meu nome verdadeiro, tá? Aham. Sou ditando, mas ele me chamava de Josemar. Josemar, você vai fazer faculdade? Eu falei, vou. O que você está pensando em fazer? Aí eu falei assim, cara, tô pensando em fazer engenharia elétrica. Sabe o que ele falou para mim? Hum. Cara, que isso, cara? Você é um cara criativo, vai ficar enrolando transformador o resto da vida, entendeu? Cara, não menosprezando, né, a elétrica, a eletrônica, os engenheiros, os técnicos, são profissões necessárias. Sim. Mas isso que ele me falou mudou minha vida, cara, entendeu? Tipo Falei, assim, você vai não, ficar o resto da sua vida numa coisa só, né? né? Você vai ficar fazendo isso aí a vida inteira, cara. Eu falei, putz, verdade. Ele falou assim, por que você não faz publicidade, propaganda? Mas sua cara. Ele falou desse jeito pra mim. Pô, que Cara, legal. quando eu fui fazer a inscrição, eu coloquei lá publicidade em primeiro, jornalismo em segundo. Uhum. Aí, cara, mudei completamente meu rumo. Acabei conhecendo as pessoas das bandas, aí já foi para outro rumo, né? Eu agradeço muito ao Amauri. Imagina, um toque que o cara deu já mudou completamente a minha cabeça. Ah, sim. Só nessa conversa aí já fui pro lado da música, né? Uhum. Então, que é uma coisa que me satisfez muito, cara. Assim, você Legal. não ganha dinheiro, você não ganha nada. Não, você Mas não ganha nada. nada. Você pode conversar com amigos músicos, você deve ter amigos músicos. Você ganha, assim, se você tocar um cover numa noite, num bar, esse tipo de coisa. Mas som autoral de 100 bandas, meia ganha. Eu já participei de banda aqui em Guaratinguetá. Fiquei 3 anos como vocalista, cara. Eu sei como é que Então, é esse negócio aí. então, como é que é o nome da banda? É Dismembering. Dismembering? Isso. Metal? Isso, de metal Ah, extremo. não, o nome eu já imaginei. Death metal. A gente mandava brujeria, mandava sepultura, Ninguém mandava um entende, monte de né? coisa.
Então, você era vocalista gutural? Sim, eu fazia o gutural grave e fazia o rasgado ainda junto. Caramba, cara. Era difícil, não era É, muito fácil não, mas fiquei três não, anos, depois eu falei, ah, deixa eu partir pra outra coisa. sim. Cara, mas assim, o gutural é muito difícil de fazer. Eu Não era é vocalista fácil da não. banda e guitarrista. Uhum, Eu tocava guitarra base e fazia o vocal, só que meu vocal era mais melódico do que gutural, entendeu? sim. Assim, todo cantor sabe a sua zona de conforto, sabe? Uhum, Pode cantar com mais tranquilidade, né? aham, Cara, mas eu aconselho todo mundo a ter uma. Você teve por 3 anos, você tocou, você sabe como é que é, sim. né? É bacana, cara. Você rala pra caramba. Nossa Mas senhora. você rala pra caramba, levar instrumento e vai tocar. Aí você chega num bar lá em, sei lá, Santa Branca. Aí chega lá, o cara tem uma tomada, fala que é aqui que você vai tocar. É Entendeu? assim mesmo. Né? Aí você chega num lugar que tem um salão enorme, cheio de reverb, de eco. Sim, Você tá sem retorno. Você toca porque tá ensaiado e porque você gosta da sua banda, porque, né? exatamente. E a maioria dos donos de bar tem essa visão assim, toca aí para divulgar seu som, entendeu? Uhum. Só que, cara, às vezes o cara tem boa vontade, mas não tem estrutura nenhuma. Aí você ensaia pra caramba, chega no bar do cara, não tem estrutura, o som É, sai uma putaria, as pessoas saem falando mal da sua banda. sai, pior que sai, mas não sabe o tanto que você ralou pra chegar naquela putaria também, né? Pra chegar naquilo ali, é verdade, né? E outra, e banda não é só chegar e tocar. Cara, Não. você tem que compor as músicas, você tem que ensaiar, você tem que trocar corda de guitarra, corda de baixo, tem que ter seu amplificador de voz, você tem que. Cara, é muita coisa, né? É Mas eu muita toquei por muito manutenção, tempo, cara. cara. Você tem uma banda, é muita manutenção. Sim. Eu toquei por 16 anos, cara. Então, É, você foi uma sabe como é que experiência é. grande aí. É, né? Você Mas sabe. não me arrependo. Foi uma das coisas mais bacanas que eu fiz na minha vida, cara, até hoje. Pô, legal. Mas então, voltando ao assunto dos seus escritos aí do livro, Uhum. por que que você prefere os monstros do que os heróis, o Thunder? Cara, não sei, cara. Tanto é que eu não gosto muito de filme de super-herói. Hum, Que louco isso. Eu gosto mais de monstro. mas tem Eu não alguma sei. coisa que Mas te chama a atenção, que você não sei descobriu, tipo, ah, eu prefiro mais monstro por esse motivo? sabe o que eu acho? Ah, Quando eu era criança, tinha um seriado japonês chamado Ultraman. nossa, eu lembro. Tinha Ultraman, tinha Ultra Muito Seven, bom. tinha Spectreman. Cara, os heróis eram sempre os mesmos, Uhum. mas todo episódio mudava o monstro. E isso era muito criativo. Ah, um monstro tinha uma tromba, o outro tinha chifre, o outro soltava raio pela boca, o outro soltava fogo pela mão. Isso era muito bacana, isso era muito mais criativo, né? Talvez por isso eu tenha mais tendência a criar os monstros, né? É hoje, fantasmas e tal. Eu não sou muito de criar um mocinho, não, mas o monstro ali, isso aí já é mais minha praia. É essencial, né? Cara, toda boa história tem que ter um bom vilão, né? Senão não funciona, cara, né? Senão não vai, né? Senão não vai. Mas qual que foi a tua ideia de escrever esse romance aí? Por que escrever esse romance, o Thunder? Cara, primeiro, eu tava sem fazer nada. Eu Sim. tava desempregado. E Uhum. eu tinha história na cabeça. Eu comecei a ler um livro do Stephen King, chamava Sobre a Escrita, Hum. que ele conta a vivência dele escrevendo livros. Eu Hum. falei, caramba, cara, eu já peguei uns toques ali, eu falei, putz, eu vou começar. E uma das coisas que mais me marcou no livro dele foi que ele comentou assim, ó, que você tem que chegar e escrever todo dia. Todo dia você tem que escrever. Senão, você não pode esperar a inspiração bater para você escrever, senão não sai seu livro. Ele fala isso, Uhum. né? Ele conta até uma história que um jornalista chegou para ele e falou assim: quando você acha que vem sua inspiração? Quando que você tem inspiração para escrever? Ele falou assim: todo dia às 9 da manhã. Era o encontro com a inspiração dele. Porque ele tinha meta para cumprir. Imagina, cara, Stephen King. O cara escreve um livro a cada 3 meses. Tem um livro do cara de 600 páginas. Nossa, Se bem que assim, eu acho que ele já está numa fase que ele tem uma equipe também, né? O cara já tem uma equipe grande ali, de auxílios de todos os lados.
Mas, cara, quando ele começou, ele escrevia, né? Ele começou a escrever com paixão, né? Com aquela emoção. Ele conta no livro que ele escreveu. O primeiro livro que ele escreveu foi Carrie a Estranha, Isso. que até virou um filme do Brian De Palma depois, né? Ele conta que ele escreveu o manuscrito e não gostou e jogou no lixo. E foi Nossa. trabalhar. Quando ele chegou em casa, a mulher dele viu aquilo no lixo e pegou de volta e falou: não, ficou bacana isso aqui, por que você não publica? Aí o livro fez o maior sucesso, né? O primeiro livro dele virou filme e o cara estourou na carreira por causa disso, entendeu? Uhum. A insistência do cara. Mas voltando à minha experiência aí, cara, você lendo o livro do Stephen King, você começa a absorver esse tipo de coisa. Aí me deu vontade de escrever, cara, putz. Aí eu montei na minha cabeça um romance baseado nas minhas vivências. Não é uma biografia, mas, pô, eu posso colocar no personagem como é que é você tá num quartinho de ensaio, barulhento, suado, cheio de microfonia. Você pode colocar na vivência do personagem, né? Eu posso colocar eles perseguindo discos voadores. Eu sempre gostei de ufologia. Sim. Eu posso colocar eles convivendo com hippies. Eu convivi com hippies na década de 70, né? Em Monteiro Lobato, onde eu morava, tinha muito hippie. Tá? Eu coloco tudo isso na história. Eu misturei muita coisa. Punks, hippies, discos voadores, lobisomens, então um monte de coisa. Uhum. Né? Mas tudo com uma linha de raciocínio. Também não é uma maçaroca sem rumo, entendeu? Que legal. E assim, quais são suas maiores influências, o Thunder, na parte de escritura? Cara, a parte de escrever, eu posso citar Stephen King. Sim. Cara, não adianta. O cara é um mestre, assim, para quem gosta de terror, de suspense. Ele escreve muito bem. Sim. Ele detalha as coisas de uma maneira, ele sabe a hora de detalhar as coisas. Porque um bom romance tem que saber a hora de detalhar. E e a hora de acelerar também a conversa ali no livro. Sim. Né? Ele detalha cenários, ele detalha o tempo, como é que tá, para você sentir a ambientação do medo ali no caso dele. Uhum. Né? Outra pessoa que me influenciou muito também, Ernest Hemingway. Pô, você lê O Velho Mar, o livro fala basicamente ele tentando pescar um peixe em alto mar. É só isso, mas, cara, é muito bacana, né? Aí tem um negócio assim, o pessoal sempre comenta, né? Ah, mas o livro tem 600 páginas, tem isso aqui. Cara, tamanho não é documento, né? Não. Sabe por quê, cara? O Hemingway, com esse livro, O Velho Mar, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. E é o livro mais fino dele. Nossa. Ele tem calhamaços, assim, né? De 500, 600 páginas, até mais. Tá? Mas é isso, cara. Hemingway também. George Orwell, 1984, né? Revolução dos Bichos. Cara, a minha praia é ficção e o terror de Stephen King é o que eu gosto mais. É mais ambientação do que terror físico. Eu não gosto muito de terror físico, tipo, cortou a cabeça, cortou o braço. Pra mim, não, Jason, essas coisas, eu não gosto muito. Eu sou mais da área do Poltergeist, da Carrie Estranha, né? Christine, o Carro Assassino, também baseado na obra do Stephen King. Pô, que legal. Essa é mais ou menos a minha praia. Essas são as minhas influências básicas, assim, né? Claro, você pega influência de um monte de gente, cara. O próprio Monteiro Lobato, né? Sim. Eu morei na cidade onde ele foi candidato a vereador até e perdeu. Cara, tem uma história... Eu vou contar uma história bacana, falando em Monteiro Lobato. Pode contar. Em novembro passado, eu participei de um evento lá, porque eu sou de lá, né? As pessoas me conhecem, me convidaram para o evento, né? Evento de literatura infantil. Mesmo meu livro não sendo para crianças, eles me convidaram para bater um papo lá. E nesse bate-papo, eu conversei com o senhor Ernesto Manzi, que é um senhor de 94 anos que estava lançando um livro sobre memórias da cidade de Monteiro Lobato. Sei. E através dele... Desculpe. Sem problema. Através dele, eu fiquei sabendo que a minha família, os meus bisavós, que eram italianos, eles vieram do Porto de Santos para Monteiro Lobato, para a cidade de Monteiro Lobato, quando se chamava Buquira, né? Antes se chamava Monteiro Lobato. Sim.
foram trabalhar na fazenda do Visconde de Tremembé, que é o avô do Monteiro Lobato, ali a 8 quilômetros de Monteiro. Sim. E o detalhe mais bacana, cara, que meus bisavós trabalharam na fazenda do avô do Monteiro Lobato e eles tiveram uma filha que se chamava Emília. E meu pai se chamava Emílio. Nossa. Aí eu preciso conversar com o seu Ernesto, porque eu não sei até que ponto essa Emília conviveu com o próprio Monteiro Lobato ali. Porque o Monteiro Lobato, se não me engano, ele se mudou para lá em 1911. Uhum. Ele assumiu a fazenda do Buquira em 1911. Sim. E ele já era um pouco mais velho. Eu não sei se ele chegou a conhecer essa minha tia-avó, que se chamava Emília, porque se eles conviveram naquele mesmo momento, tem chance da boneca Emília ser minha tia, cara. Caramba, cara! Não, tô brincando, assim. Mas, cara, ele pode ter conhecido a Emília, que era essa menina, ela poderia ser, sei lá, expeditada, essa minha tia-avó. Ele se inspirou para fazer a Emília. Entendeu? Caramba, que doido, bicho! E aí, fala, meu pai se chamava Emílio, em homenagem a essa tia-avó. Nossa, imagina que honra, cara, você ser parente do Monteiro Lobato, bicho. Não, é assim, cara, claro que a gente não é parente, mas assim, a chance de ter uma ligação nesses pontos é grande, Sim, sim. né? Eu não tenho como provar esse tipo de coisa também, não quero nem, né, entrar em internet, mas, cara, se os meus bisavós trabalharam lá na fazenda do avô dele, a chance dessa filha desses meus bisavós terem convivido com o Monteiro Lobato é grande. Sim. Né? Porque o Monteiro Lobato passava as férias na casa do avô. Né? Ele morava em Taubaté, mas passava as férias ali a 8 quilômetros de Monteiro Lobato, no sítio do Pica-Pau Amarelo, que eles chamam hoje. Isso. Que você conhece ali. Fica a 8 quilômetros da cidade de Monteiro Lobato. Uhum. Ah, e eu tenho outro detalhe. Quando eu morava em Monteiro, eu morava no começo da Estrada do Livro. A Estrada do Livro ela é a que dá ligação para a fazenda do Monteiro Lobato, certo? Uhum. E eu morava ali e eu assistia todo dia, né? Pô, na década de 70, o sítio do Pica-Pau Amarelo passava, né, todo dia, era uma febre aquilo ali. Depois, eu lendo um livro sobre a história da cidade de Monteiro Lobato, eu fiquei sabendo que o próprio escritor Monteiro Lobato passava de charrete na frente da minha casa há 50 anos atrás. Caraca, bicho! Para comprar mantimentos em Monteiro Lobato. Nossa, que doido! Que se chamava Buquira. Caraca, que da hora! Você vê, cara, as ligações, né? Enquanto eu tava vendo as histórias do cara ali, o cara 50 anos atrás tava passando de charrete ali para fazer compra, né? Nossa! Essa estrada do livro, ela fica ali, ela fica onde, essa estrada? Você conhece Monteiro Lobato? Não ainda não conheço. Cara, você chegando em Monteiro Lobato, a primeira coisa que você vai encontrar ali, depois do posto de guarda da polícia, você vai encontrar a delegacia. Sei. Prédio amarelo. Cara, virando à direita na delegacia já começa a estrada do livro. Uhum. Aí a 8 quilômetros tem a fazenda do Monteiro Lobato. Um lugar muito bacana, cara. Caramba. Tem muita coisa pra ver. Inclusive, foi lá que ele escreveu os romances infantis dele. Né? Lá funciona o dia inteiro, à noite? Como é que é? Cara, acho que nos fins de semana deve ser até umas 6 da tarde. Não sei como é que funciona lá, não. Mas, cara, tem telefone na internet, né? É só você combinar lá com a dona Lúcia. Pô, legal, Dona Lúcia. legal. Cara, a minha mãe deu aula nessa casa na década de 60. Nossa. Ai, que bacana. Era uma escola rural ali. Então, eles pegavam um quarto da casa ali, um quarto que estava vazio, colocavam umas carteiras ali e fizeram uma sala improvisada para os alunos da zona rural. E minha mãe dava aula lá. Nossa. Você vê as ligações aí da vida, né? Caraca, bicho. E o seu livro, quando que você vai fazer o lançamento dele? Já tem uma data aí? Cara, eu tô esperando o aval aí de uma editora, né? Na verdade, eles vão decidir se eles vão querer lançar ou não. Ixi. Porque a gente está numa época no Brasil que não estão assumindo muito essas broncas de literatura, não. Eles não querem muito isso, né? Cara, você lançar um autor novo não é fácil, cara. Primeiro que você tem que divulgar muito, a pessoa não tem uma mídia já formada. Sim. Né?
Aí estou esperando a resposta dessa editora. A resposta vem, acho que lá pelo começo de março, de abril, mais ou menos. Cara, aí, se não rolar nada, cara, eu já recebi propostas, mas todas pagas. Uhum. Editora paga é o que mais tem. Sim. É tipo assim, você paga aí R$ 5.000 que a gente lança o seu livro. Cara, mas isso é uma gráfica, É. entendeu? Mas eu também não discrimino muito essas editoras, sabe por quê? Justamente por isso, a pessoa que é desconhecida é difícil vender, né? Então, você tem que ter uma margem aí de segurança para você não perder dinheiro, Sim. né? Uhum. No caso do Clube de Autores, como eu lancei esse livro aqui, o primeiro, eu tinha uma margem de lucro grande, porque eu que paguei a prensagem. Prensagem de 100, primeiro eu fiz 100 cópias, aí acabou. Fiz mais 50, acabou. Você vai fazendo de pequena quantidade. Isso. Fiz 30, acabou. Uhum. Tudo, cara, deu acho que uns quase 300 livros que eu vendi. Desse de conta. Foi assim, mas assim, comprando de 50 em 50, de 30 em 30, para não ficar com o livro em estoque. Sim. Entendeu? Mas para mim foi muito bom, cara, muito bacana, me funcionou direitinho, né, nesse esquema que eu queria, né? Agora, com o romance, cara, se eu não conseguir essa editora, né, que eu estou em contato, eu vou ver se eu consigo lançar, imprimir aí pela gráfica, uma gráfica mesmo, fazer umas 250 cópias, 300, vamos ver. Entendi. Já é mais pra frente. Então, gente, agora a gente vai seguindo aí pro final aí. E Thunder, para você finalizar a tua fala aí com a gente, cara, que foi riquíssimo esse papo que nós tivemos com você hoje. Gostei bastante, foi muito legal, muito gratificante. Pra galera aí que não conhece muito do teu livro de romance aí, de terror, o que você deixa pro pessoal de reflexão? Que a gente sempre, quando a gente faz entrevista com a galera, a gente sempre pede alguma reflexão. O pessoal, né, refletir e depois fazer um comentário conosco. O que você deixaria de reflexão de tudo o que você fez e do que você está fazendo pro pessoal que está assistindo a gente? Cara, assim, é meio difícil comentar assim, de uma hora para outra, assim, sem pensar. Entendi. Mas eu posso repetir uma coisa que eu falei. Pode. Né? Que é assim, você, independente do dinheiro que rolar, independente da aceitação das pessoas, você tem que fazer do jeito que você quer as coisas. Sim. Né? Monte sua banda punk, monta sua banda de metal, porque as pessoas vão criticar. Tem gente que vai falar bem, tem gente que vai falar mal. Muita gente não vai nem comentar. É um exemplo, cara. Às vezes eu posto um vídeo, por exemplo, no Facebook. Cara, aí dá para você ver lá. 433 visualizações. Uhum. Quantas curtidas? 5. Quantos comentários? 2. As pessoas, cara, elas estão vendo aquilo. Sim. Só que muita gente não comenta. Não, a gente não vai comentar. Né? Claro, a gente também às vezes não comenta. Você vê um vídeo ali, você não comenta, você não fala nada, mas você viu. Uhum. Cara, a gente está com a tecnologia na mão para continuar fazendo essas coisas. Exato. Tá? Que vem de dentro, do coração, né? Uhum. Cara, eu sou de uma época que a gente pegava uma fita cassete, gravava a demo tape para mandar para as gravadoras. Aquilo era o nosso sonho, era o único dispositivo que a gente tinha. Sim. Hoje não, hoje tem Instagram, tem Facebook, tem Twitter, tem WhatsApp. Cara, eu tenho uma rede, 171 contatos no WhatsApp que eu mando notícias sobre a minha carreira, né, meus livros e tal. Uhum. Entendeu? Você não deve esperar as coisas acontecerem, você tem que ir fazendo, cara. As editoras, as gravadoras, o que for, elas não estão esperando, né? Eles vão reconhecer a sua genialidade ali. O cara ali é bom, vamos pegar ele. Não, né? As pessoas têm que fazer com essa consciência. Tipo assim, eu faço, envio, se der certo, deu, se não der, também não deu. Então, pronto, né? Experiência. Cara, eu tenho uma vivência assim, eu sempre fui da área independente. Uhum. O que é dar certo? Eu lancei 4 CDs. Tocou na rádio? Não. Era legal que se tocasse na rádio? Era. Mas, cara, são 4 CDs e uma carreira de 16 anos, cara, entendeu? De estar abrindo com um monte de banda que a gente gostava, né? Eu até considero o prefácio do Clemente, dos Inocentes, cara, para mim um presente. Sim. Porque o cara é considerado o ícone do punk nacional aí, sim, né? E ele já escreveu, muito emocionante assim o prefácio que ele fez. Tá? Isso vai ser lançado no livro. Para mim é uma satisfação enorme, né?
São coisas que o dinheiro não compra, né, cara? Sim, Satisfação pessoal que eu vou carregar pro resto da vida, assim. com certeza. Thunder, Mas é isso. então, Resumindo aí, é fazer as coisas que você quer fazer. Claro, que sempre tente fazer bem feito, sim. né? Lançar o livro de qualquer jeito, sem pontuação, sem vírgula. Aí também você está pedindo para, né? Aí para também ser fica criticado. demais, né? Não tem jeito. Sim, sim. Cara, e esse ímpeto eu acho que eu sempre tive, porque eu não sabia se eu desenhava bem com 10 anos de idade. Tá aí, ó. O Homem Morcego, não sei o quê, né? As historinhas. Surfista de Prata contra o Homem de Galactus. Sim. A roupinha rosa do homem aqui atrás, ó. Cara, muito bom Mas, seus cara, desenhos, muito legal. cara, tem vários. O dia que você vier aqui em casa, eu te mostro, cara, ó. Aquaman, cara, aqui, ó. Aquaman contra a serpente marinha, não sei se tá dando pra ver. Joga mais pra direita, um pouquinho só. Aí, agora melhorou. Pô, legal. Aquaman e a Serpente Marinha, da hora. Aí atrás da revista tem, ó, a chamadinha pra próxima. Ô, maravilha! É isso, cara. Me divertia fazendo isso, me diverti fazendo punk e agora tô me divertindo fazendo livro. Cada etapa da vida é uma diversão, né? Aí, cara, né? O que nos resta é nos divertir, né? Menos que Mas isso não assim, dá, né? exatamente. Tem outra, mas a minha diversão sempre teve um lado meio sério, assim, de crítica social. Entendi. Tanto é que o livro o romance chama As Pirâmides Revolucionárias, porque cita muito esse negócio do jovem crescer com essa vontade de revolucionar. Aham. Ser hippie. Quem nunca pensou em ser hippie, cara? Todo mundo. Todo mundo acha bacana o cara fazer artesanato ali. Quem nunca pensou em ser punk? Ah, mandar todo mundo, né? Cara, essa é a vivência, né? É do caralho Isso esse tudo negócio, livro. cara. É do caralho. Mas beleza, Thunder, muito obrigado pelo seu tempo disponível, tá? Muito obrigado por essa conversa que você teve conosco e com o Educando Cérebro, muita paciência que você teve com a gente, comigo hoje também. Não, beleza, cara. Não, eu que agradeço o espaço aí, né, cara? Esse tipo de divulgação para mim é essencial, né? Esse tipo de Sim. contato aí, a galera que quiser entrar em contato também, é só procurar aí Thunder Delu Uhum. nas redes sociais ou no Google, Delu com 2 L's e acento, né? É só procurar aí e me achar, Tá tá bom? bom. Aí até a gente deixa o link aí do meu nome aí nos comentários aí, para a pessoa me adicionar se quiser, Ótimo. tá? A gente deixa assim. Eu Thunder, que é isso agradeço. aí então. Obrigado a você. Uma ótima tarde, uma ótima semana pra você, meu querido. Valeu, um abraço, cara, pra você também. Então é isso aí, galera. Educando o cérebro, disseminando conhecimento da e para a cidade de Guaratinguetá, do Vale do Paraíba para o mundo. Um abraço e até a próxima. Falou!